Muito bem, ao longo desses próximos dias, nós estaremos enfocando no momento do devocional a Bíblia no seu lugar como educadora. E talvez assim como eu, mais alguns de vocês têm ao longo da sua vida cristã percebido a necessidade de priorizar mais a Bíblia como verdadeiramente a bibliografia a se referir ao longo dos estudos. A gente tende a se entravar com outras literaturas cristãs e, na maior parte delas, inclusive inspiradas, e elas com certeza têm o seu lugar fundamental, mas muitas vezes a gente lê sobre a importância da Bíblia nesses livros inspirados que temos do Espírito de Profecia, se anima e se impressiona da relevância de estudar mais a Bíblia diretamente. E aqui nós vamos estar participando de um congresso que terá realmente um enfoque de estudar diretamente a Bíblia. E isso é fundamental na nossa experiência cristã. A Bíblia é o livro dos cristãos. E todos nós concordamos que o que não é cristão não é adequado para um cristão. E a Bíblia ela é o livro do cristianismo e, em essência, nós vemos que em 2 Timóteo 3,17, eu convido vocês para já abrirmos ali, nós temos uma ênfase que ela faz, mas a educação cristã, no seu sentido mais amplo, mais elevado e de bom senso, foca num desenvolvimento físico, mental e também moral. Longe de a educação cristã se focar apenas numa experiência espiritualizada, ela enfoca todos os âmbitos da vida real. E em Jesus, que é o nosso modelo de educação cristã, nós vemos a sua ênfase, porque a vida dele adentrou em todos os aspectos reais da vida humana, né? Inclusive trabalhando como um carpinteiro. Então, o cristianismo, ele realmente adentra inclusive aos assuntos mecânicos e outros, né? E o enfoque é que a vida prática, ela é um sermão muito mais impactante a ser pregado do que o teórico. Então, vocês estão aí com 2 Timóteo 3,17, né? Diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se esse é o alvo e padrão para o homem de Deus, para o cristão, e a Bíblia é o seu livro, texto, é o seu manual, logo, a Bíblia deve conter toda a informação, toda a instrução para que o homem seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. A educação mundana, ela, assim como em qualquer outra coisa da vida, ela está em direto oposto com o cristianismo. Podem já abrir a vossa Bíblia em 1 Coríntios 1:21. E nós temos essa comprovação da Bíblia mesmo, desse direto oposto da educação mundana, porque nós temos um relato de tal educação
no período dos apóstolos. Corinto, segundo um historiador, é a cidade ou a feira da vaidade do Império Romano. E Corinto é considerada a Londres e a Paris do primeiro século. E Paulo ele passou 18 meses pregando e implantando o cristianismo nesta cidade, que também era o centro da educação mundana de então. E ele se refere à educação pagã assim, 1 Coríntios 1, 21, a parte central ali do texto. O mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Então, a sabedoria fez com que não conhecesse a Deus. Então, sendo que a sabedoria de Deus faz conhecer a Deus, o princípio da sabedoria é o temor, é o conhecimento de Deus, Paulo coloca aqui que a sabedoria em Corinto levava as pessoas a não conhecerem a Deus. E logo, nós vemos ali esse oposto. Sabedoria de Deus versus sabedoria do mundo resultavam em dois extremos. Éfeso. Abram a Bíblia em Efésios 4, versos 17 e 18. Paulo, ele passou 2 anos em Éfeso, 2 anos e meio, conduzindo uma escola cristã. E Éfeso era conhecida como a feira da vaidade da Ásia. E ele, escrevendo depois aos Efésios, ele disse a eles que a ignorância neles os afastava de Deus. Vamos ver ali, Efésios 4, 17 e 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ignorância, mas não era o centro do conhecimento e o centro educacional de então, pois precisamente esta educação levou as pessoas a terem uma vida alienada de Deus. Então, a inspiração define a sua educação como tendo sido ignorância. E Atenas, Atos, capítulo 17. Atenas, uma terceira cidade, um terceiro centro, onde também Paulo passou um bom tempo. E, na verdade, num sentido mais amplo também, a mãe dos então centros educacionais e até aos nossos dias, a educação grega. E Paulo, ao estar lá e testificar diante da Suprema Corte, ele se refere, vocês podem acompanhar ali, nos versos 22 e no verso 23, que ele vê um monumento estabelecido em honra à sua ignorância. Um monumento ao Deus desconhecido. E isso nós vemos, mais uma vez, definindo
a essência da sua educação, a ignorância. E ele disse: é a esse Deus que vocês ignoram, que lhes é considerado como desconhecido, que eu estou aqui para exaltar e lhes ensinar e pregar. E nós vemos isto em Sócrates e em Platão e Aristóteles, né, que são os educadores do mundo. Esses gregos, eles tinham como teoria da educação um profundo e consistente ceticismo. Esse era, por assim dizer, o logo da sua filosofia. Profundo e consistente ceticismo, ou seja, uma dúvida e perplexidade permanente. E se considerava que a dúvida, ou se considera, na verdade, nessa educação grega, né, que a dúvida é o caminho para chegar ao conhecimento. Quem duvida não pode, de fato, conhecer algo verdadeiramente. E logo é essencialmente ignorância, que é a palavra que o Espírito da inspiração escolheu para definir repetidamente a educação mundana. Ignorância. E quando a gente se confronta com a realidade, né, de ter estado imergido por boa parte da vida nesse sistema de educação, a gente tem que reconhecer com humildade que realmente, diante dos padrões da palavra eterna, o que a gente obteve foi muita ignorância. E grande é a misericórdia de Deus de nos renovar a cada dia nessa oportunidade de obtermos o verdadeiro conhecimento. Tem dois essenciais para obter o conhecimento. Pode ser nos dito uma verdade plena, mas se nós duvidarmos, nós não chegaremos ao conhecimento desse fato. E logo, então, a dúvida, ela é a porta para a ignorância. E além disso, pode nos ser dito uma grande mentira, e mesmo crendo nela, nós também não poderemos conhecer, porque é uma falsidade. Então, há duas coisas essenciais para o conhecimento: a verdade e a fé. Então, os dois opostos de mentira e dúvida. E primeiro está a verdade, né? Porque justamente para termos o conhecimento de algo, ela tem que ser verdade. Uma ilustração, a verdade de que A é A. Nós cremos nisso, mesmo não tendo nenhuma outra prova. E se nós escolhêssemos não crer que A é A, nós não teríamos acesso ao reino literário. A prova de que A é A está dentro de si mesma. Nós utilizamos a expressão "ele não sabe o ABC sobre agricultura", referindo-nos a que ele não tem nem o conhecimento básico. Nós também utilizamos uma expressão, ele conhece de A a Z sobre o plantio de orquídeas, querendo dizer que ele tem um conhecimento amplo ou total, dentro do possível, sobre esse assunto. Jesus é o alfa e o ômega do conhecimento de Deus, em si expressando que ele tem toda a sabedoria e o conhecimento de Deus.
E da mesma forma como nós temos que crer no alfabeto grego, né, ou no português, ao nós aceitarmos a verdade pela fé, nós podemos conhecê-la. E em cada jota e tio tem um valor que agrega à nossa fé. E é somente quando nós aprendemos com uma atitude de criança que nós podemos aprender o alfabeto em qualquer língua. Mesmo que um homem tivesse 1000 anos, ele teria que simplesmente crer como uma criança pequena ao ele estudar uma outra língua. E se ele se recusasse a crer, se ele duvidasse das letras e das palavras que lhe seria ensinado nessa nova língua, ele simplesmente teria que se manter como um ignorante ao conhecimento dessa língua. E assim, Jesus anuncia que o eterno princípio para o verdadeiro conhecimento é aceitar o reino de Deus como uma criancinha, né? Receber a verdade com uma fé pura e singela. E a verdade e a fé trabalhando juntas, né, sendo cridas, é o caminho para o verdadeiro conhecimento. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, mais uma vez. Então, de acordo com isso, Deus ele busca salvar o mundo da sua própria ignorância e ele apresenta a verdade a ser crida. E essa verdade nós leremos no último verso. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo é o princípio da sabedoria. E assim como é característica da ignorância separar os homens de Deus, é também a característica do conhecimento da palavra de Deus ou da verdadeira sabedoria unir-nos a Deus. E João 17, 3 tem um eterno verso que diz: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a Bíblia faz uma distinção clara entre o mundo grego da sabedoria, o qual é ignorância, e a fé em Cristo, que é o caminho à sabedoria. E eu gostaria de convidar vocês a, em um momento de intervalo entre atividades, ou mesmo agora, enquanto esperam para o nosso compromisso do de jejum, vocês leiam, nós estamos aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, o verso 18, até o capítulo 2, verso 10, que dá uma amplificação desse contexto que é o fundamento
para nós analisarmos os próximos assuntos dentro desse estudo, até capítulo 2, verso 10. E para os que estão animados a prosseguir no conhecimento dessa verdadeira sabedoria, também Colossenses 2, do verso 2 a 10. Então, que Deus nos motive, mesmo tendo que reconhecer, né, talvez praticamente todos, num menor ou maior grau, temos passado pela instrução nesse método grego mundano, né, que nos leva a ter uma atitude de dúvida. Será? E isso sendo visto como positivo, porque supostamente leva o aluno a estudar por si mesmo, que nós, ao entendermos que isso, na verdade, é a porta para a ignorância, que nós sejamos encorajados que dentro da verdadeira educação, que não se limita ao período do ensino fundamental ou médio, mas onde todos nós ainda estamos dentro desse contexto, que nós podemos chegar ao conhecimento da verdadeira sabedoria. Amém. Eu quero ler um texto aqui, no comentário da Bíblia White sobre João 17, verso 3. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Então, a minha irmã e eu, nós vemos isso por experiência prática, tendo feito faculdade, tanto conhecimento e suposta sabedoria misturado com a sabedoria desse mundo, que então nos voltamos aos métodos mais simples, né? De volta à fonte. Então, muito obrigado. A Miriam é minha irmã mais velha, para quem não sabe, né? Não é uma outra esposa, Miriam Silveira, mas é porque quando ela casou, então decidiram manter o sobrenome ali. E muito obrigado pela sua participação. E vamos fazer uma oração, você pode orar. Então. Okay. Senhor nosso Deus, obrigada por nos expor a verdade como ela é em Cristo. E nós queremos receber essa vida eterna que está nele. Por favor, ensine-nos hoje, dê-nos experiências pessoais e como família, como grupo, também para que nós tenhamos esse pleno e verdadeiro conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.